Queridos irmãos, uma boa noite. Quero também saudar cada um de vocês na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênção de Deus, privilégio, podermos mais uma vez estarmos aqui juntos para esse tempo precioso de estudo da Palavra de Deus, tempo de edificação, tempo de enriquecimento das nossas vidas. Esse é um tempo em que cremos que Deus compartilha conosco coisas maravilhosas, que Deus compartilha conosco a sua sabedoria, o seu entendimento, os seus sábios conselhos, tempo de também sermos consolados com a palavra de Deus. Que Deus, na sua misericórdia, possa abençoar mais uma vez os nossos corações. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 93, me acompanhe, por favor, nessa leitura, e em seguida vamos ser conduzidos em cânticos de louvor e de adoração, preparando o nosso coração para mais esse estudo da Palavra de Deus. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Temos ouvido o bramido das grandes águas, o bramido da tempestade, mas o texto da palavra de Deus nos lembra: o Senhor é mais poderoso. Os seus fidelíssimos testemunhos, a Bíblia nos assegura mais uma vez que Deus é fiel naquilo que Ele nos assegura, naquilo que Ele nos promete. A tua casa, a tua igreja, a mim, a você, a nós, convém a santidade. Santidade, nesse aspecto, é continuar confiando em Deus. Santidade, nesse aspecto, é manter o nosso coração firme nas promessas. Santidade é você alegrar-se por pertencer a Deus. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe, abençoe o seu coração. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos de louvor. Hoje nós estamos aqui na liderança da Jaque e da Esther, que vão nos conduzir nesse tempo precioso. Solte a sua voz aí onde você estiver. Eu não sei se você está em casa, talvez até no escritório, andando de carro. Vá acompanhando a gente e solte a sua voz em louvor, em adoração a Deus. Reúna a sua casa agora. Chama a turma aí, se assente ao redor da TV ou do computador e vamos fazer desse momento um momento especial de louvor, de adoração e de crescimento na palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Exaltado o Rei, exaltado no céu, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o
exaltado no céu. Aleluia! Como é maravilhoso nós sabermos e conhecermos da soberania de Deus. Nós temos vivido dias difíceis, mas podemos confiar que nada fugiu do seu controle. Então declare aí na sua casa que Deus é soberano sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia! Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor, como é maravilhoso nós podemos louvar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Ó Deus amado, nós nos colocamos como igreja, Senhor, para que juntos exaltemos o Teu nome. Que privilégio, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai querido, e que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo. Obrigada porque o Senhor cuida das nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Deus amado, porque o Senhor se importa com cada um de nós. Ó Deus amado, agora esteja preparando o nosso coração para recebermos mais uma vez a palavra do Senhor. Que Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção essas canções. Canções que trazem para nós, gente, um consolo especial. Louvar ao Senhor é algo que trata o nosso coração, é algo que nos enriquece a alma. Louvado seja Deus. Obrigado, Jaque, obrigado, Esther, por nos conduzir nesse tempo de louvor. E eu quero, mais uma vez, orar com vocês. E nós temos tido aí tempos muito difíceis, desafiadores. Alguns irmãos, algumas famílias, talvez alguém muito próximo a você, dentro da sua casa, está aí vivendo o drama da enfermidade. E eu quero orar
por você e com você nessa hora. E quero pedir aos meus irmãos que estão aí ligados agora, que também estejamos juntos intercedendo por esses irmãos e irmãs nossos. Alguns ainda no hospital, em tratamentos, outros em tratamentos mais longos. E eu não me refiro apenas aí à situação do Covid, mas outras enfermidades também, que desafiam tanto a gente. É algo que desafia a nossa fé, a nossa vida, é o enfrentamento da enfermidade. Então vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento, colocando diante de Deus esses momentos desafiadores que nós estamos vivendo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, invocamos o Senhor e suplicamos, ó Pai, o derramar da graça do Senhor, o assistir do Teu Espírito Santo nessa hora. Senhor, Tu mesmo prometeste que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco todos os dias. O Senhor mesmo nos assegurou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, Senhor, baseado na Tua palavra e nas Tuas promessas, é que nós invocamos o Senhor e pedimos o assistir, pedimos ao Senhor que se faça sentir nos corações, mais uma vez, agora aqueles que estão enfrentando a enfermidade, quem sabe abatidos de alma, desanimados, preocupados, ansiosos, Senhor Deus, vá ao encontro desses corações agora, manifesta o seu poder, derrama da graça poderosa do Senhor. Senhor, levanta os abatidos de espírito. Senhor, sara os enfermos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, assiste os lares que agora estão aí cuidando dos seus enfermos, assiste esses lares. Assiste aqueles que cuidam, Senhor Deus, porque também se cansam muito. Assiste, Senhor Deus, os médicos, o corpo de enfermagem, aqueles que estão envolvidos nesse processo da saúde, Senhor Deus, todos eles nós rogamos ao Senhor que abençoe, que assista, renova-lhes as forças físicas, as forças espirituais. Rogamos ao Senhor, te pedimos isso. Abençoa, Senhor, aqueles que estão agora conectados conosco. Que o Senhor também, de forma especial, possa falar ao nosso coração mais uma vez. Aqueles que estão aí colocando os seus pedidos, ó Deus, te pedimos que o Senhor também ouça essas orações. Desafios de diversas naturezas, que o Senhor possa agora ouvir o clamor da Tua igreja. Nós oramos, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí, por favor, comigo, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E este tem sido o texto básico da nossa meditação nas quartas-feiras. O tema geral, fundamentos de uma vida bem-sucedida. Esse tem sido o tema que temos abordado com os irmãos. E o nosso texto básico tem sido aí Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vou pedir você a gentileza de abrir aí a sua Bíblia e me acompanhar na leitura desse texto. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, quero lembrar a vocês que a nossa escola bíblica dominical continua ainda no presencial. Nós retornamos ao presencial e continuamos com aquela assistência mínima, né, no máximo 50 pessoas, recomendando aqueles que estão aí dentro daquele grupo de maior risco que fiquem em casa, permaneçam em casa. Os que vierem ao templo, nós temos que tomar
todos os cuidados possíveis. E na escola bíblica, então, o presencial, em classe única no templo, a juventude, adolescentes e jovens estão participando da aula através do aplicativo Zoom, e os nossos cultos, 17, 19 horas, transmitidos online. Estes não são presenciais, apenas a nossa EBD. Continuamos firmes em oração, fique ligado na sua igreja, participe das atividades da sua igreja, mesmo aquelas transmitidas online, não deixe de se conectar. Tá bom, querido? Deus abençoe sua vida. Mateus 7, 24 a 27, o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la aos nossos corações mais uma vez. E eu destaco com você, e deve estar sendo projetado aí, o texto de Mateus 7, 24. Do texto que lemos, eu destaco o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É desse homem que nós estamos falando, do homem que procurou fundamentar a sua existência ou a sua vida sobre a rocha. É desse homem que nós estamos falando. É o homem que procurou lançar fundamentos que tornassem a sua vida resistente às adversidades, aos embates, às crises, aos problemas, às tribulações. É desse homem que nós estamos falando, desse homem sobre o qual vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram com ímpeto. Veja que o texto enfatiza que esses problemas, eles vieram com ímpeto, mas a casa do homem prudente, que construiu sobre a rocha, aquele que lançou fundamentos corretos, esse permaneceu de pé. É sobre esta casa, sobre essa construção, sobre essa existência que nós estamos falando. Jesus, nesse texto que lemos, ele está concluindo aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, que começa lá no capítulo de número 5. Por favor, você dê aí uma folheada, algumas folhas atrás na sua Bíblia, lá no capítulo 5, e você vai ver que o início, ou o começo desse sermão, que tem a sua conclusão no capítulo 7 que lemos, versículos que lemos. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. Observe aí na sua Bíblia, que do verso 3 até o verso de número 11, e poderíamos também incluir o verso 12, porque ele tem o mesmo sentido. Observe que ele começa com a palavra bem-aventurado. Veja como que Jesus começou o seu sermão. Ele começou falando de algo que eu e você procuramos, que eu e você desejamos, que eu e você com certeza ansiamos muito. Que você que está me assistindo hoje à noite, participando desse culto, mesmo que não participe de igreja nenhuma, mesmo que pela primeira vez você se conectou aí a um evento religioso, é algo que interessa a você,
o assunto que Jesus está falando, sabe por quê? Ele está falando de ser feliz, de felicidade. Bem-aventurado, veja como essa expressão se repete, e Jesus enfatiza. Bem-aventurado, bem-aventurados que choram, os mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que são injuriados. E no versículo 12 ele diz: se alegrem, regozijem, se exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, querido, o texto está falando, sim, de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz na perspectiva de Jesus, na perspectiva bíblica. Talvez não seja exatamente a sua perspectiva, e isso é algo que eu quero desafiar você a rever conceitos, a rever valores. Como eu já disse, talvez você ligou aí nesse culto da igreja e você está me ouvindo agora e está pensando comigo, que felicidade é essa? Talvez não seja exatamente a felicidade que você tem ouvido por aí, mas essa é a felicidade segundo Deus. É ser bem-sucedido segundo Deus, segundo a vontade de Deus. É disso que se trata o texto. Então você vai ver aí que esse sermão conclui, Jesus conclui esse sermão, em que ele fala sobre essa existência abençoada e feliz. Ele faz a conclusão desse sermão no verso 24, dizendo que aquele que ouviu as palavras de Jesus e praticou, esse será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E eu quero enfatizar isso com você agora. Aquele que ouviu a palavra e aquele que praticou. Então, preste atenção que esse gesto não é por acaso, aquele que ouviu e aquele que praticou. A palavra que entrou, ela desceu para o coração e transformou a sua vida. O texto diz que é esse que é o bem-aventurado, é esse que está construindo uma existência resistente às dificuldades e aos problemas da vida. É esse que praticou o ouvir, é esse que colocou em prática o que ouviu, ou seja, desceu da mente para o coração e transformou a sua vida, transformou os seus hábitos, transformou a sua prática, renovou o seu entendimento, transformou a sua prática. É esse que teve as suas faculdades exercitadas pela palavra de Deus, aquele que adquiriu hábitos e, com o passar do tempo, um caráter cristão. É esse que a palavra de Deus diz que vai resistir às adversidades, aos problemas, às angústias que certamente virão sobre a nossa vida. E nós estamos, com certeza, vivendo um tempo assim. Vivendo um tempo onde somos muito desafiados. Quantos de nós não estamos sentindo a nossa estrutura balançar? Quantos de nós não estamos sentindo a nossa casa ser sacudida? Os nossos conceitos, os nossos valores serem testados até o limite? Quantos de nós? Com certeza, todos nós. E o texto está aqui nos ensinando uma verdade maravilhosa, irmãos, uma verdade transformadora. Eu gosto de chamar essa verdade de simples e profunda. Nem tudo que é simples é superficial. E essa é uma delas. Esse é um desses ensinos, que é simples. Se trata de ouvir e de praticar. Mas é muito profundo, porque envolve toda a nossa vida, que envolve a nossa prática, envolve toda a nossa existência, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, a nossa forma de pensar, enfim, a nossa forma de crer. Então, querido irmão, é sobre isso que nós estamos falando, sobre construir uma vida bem fundamentada.
Nós estamos vivendo tempos desafiadores. Essa é uma realidade desafiadora. Porque nós estamos vivendo tempos caracterizados pela superficialidade. O que eu quero dizer com isso? O nosso tempo, ou no nosso tempo, nós vivemos numa sociedade que valoriza mais o aspecto externo, que valoriza mais a estética, a beleza externa, do que os fundamentos. Por isso, uma sociedade caracterizada pela superficialidade, onde o comprometimento é sempre muito superficial, quando existe. Por razões, tantas vezes, não justificáveis, nós abandonamos compromissos e partimos para outros relacionamentos, outras situações, simplesmente porque tivemos um desgosto, uma frustração. Então, aquele comprometimento que foi feito, ele perde seu valor. Essa é uma sociedade superficial, que não valoriza fundamentos. Quando eu falo de fundamentos, eu estou falando de alicerces. Sim, você sabe muito bem, é isso que Jesus está falando aqui para nós. Essa é a metáfora que Jesus está usando, é a metáfora de uma construção. Jesus está fazendo uma analogia com uma construção física, a construção de um edifício. E ele está dizendo aqui para nós que o edifício da nossa vida, ele precisa ter um alicerce muito bem feito. E essa é a primeira etapa de uma boa construção. Eu não sei quantos construtores estão aí me ouvindo, engenheiros, mas eu creio que isso é do seu conhecimento. Se você aí observar, toda obra, ou todo edifício, ou toda casa, primeiro ele cresce para baixo. Já observou isso? Primeiro ele cresce para baixo. E só depois, então, são erguidas as paredes. E, finalmente, por último, o acabamento. Com o passar do tempo, você vai ver se aquele fundamento foi bem feito, se aquele alicerce foi bem feito. Se o prédio, se o edifício, se a casa está cheia de rachaduras, de trincas, é porque provavelmente o alicerce não foi bem feito. E se esse alicerce não foi bem feito, essa casa pode vir a desabar. Esses alicerces precisam estar bem construídos, para que possam sustentar todo o peso do edifício, pois fundamentos fracos podem comprometer toda a edificação. Fundamentos fracos podem comprometer toda a edificação. Fundamentos fracos podem comprometer a sua existência, a minha existência. Fundamentos firmes, bem construídos, sustentam o peso do seu edifício, da sua vida, da sua existência. Então, a nossa preocupação, o nosso interesse maior precisa estar aí, em construir alicerces profundos, em lançar fundamentos profundos, para que o nosso edifício permaneça de pé. Um bom fundamento é indispensável para uma vida espiritual bem-sucedida. Por isso, cada discípulo de Cristo precisa compreender, praticar e ensinar tudo o que se refere aos fundamentos da vida, que devem ser baseados no ouvir e no praticar a palavra de Deus. Os fundamentos não mudam com o tempo, eles são absolutos. Os fundamentos, eles precisam ser aprendidos, eles precisam ser memorizados. Os fundamentos, eles devem ser ensinados a todos os discípulos. O verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que se preocupa com esses fundamentos, em aprendê-los. Os fundamentos devem ser relembrados constantemente, porque nós, às vezes, nos esquecemos desses fundamentos. Os fundamentos, eles precisam ser ensinados e memorizados. E nessa quarta-feira,
eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre o fundamento de permanecer nas Escrituras Sagradas, que foi o texto que nós nos baseamos no nosso último encontro, que está em João capítulo 8, versículo 31 a 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o texto diz: se vós permanecerdes na minha palavra. Aí a palavra-chave deste ensino é permanecer. O texto está falando de uma ação constante, de uma ação deliberada, ou seja, é algo que você tomou a iniciativa, é uma ação em que você vai praticar diversas vezes, ela deve ser constante, ela deve ser cuidadosa. Permanecer envolve tudo isso. Então, quando o texto diz aqui, Jesus está ensinando aos seus discípulos, permanecer na sua palavra, ele não está falando de vez em quando você ler a Bíblia Sagrada, ou de você abrir a Bíblia Sagrada num texto, no momento de angústia, então você abre a Bíblia e pensa assim: eu vou ver o que Deus está falando comigo. E aí você pega um versículo, lê aquele versículo e novamente fecha a sua Bíblia e sai dizendo: ó, Deus falou comigo. Não é assim permanecer na palavra. Permanecer na palavra envolve mais. Eu tenho dito aos irmãos tantas vezes aqui nas reuniões da igreja, não é que Deus nunca vai falar com você assim. Quando você, no momento de angústia, abre a sua Bíblia e pede para Deus: Deus, fala comigo. Não é que Deus nunca vai fazer isso, mas essa não é a maneira que você deve usar ou que você deve praticar. Isso não é o modo mais correto. Então, eu diria para você, eventualmente, pela misericórdia, Deus pode falar com você desta forma. Mas o certo, o correto, é que você permaneça na palavra, é que você desenvolva um sistema de estudo, de compreensão, é que você verifique se o seu ouvir diário da palavra está sendo acompanhado pela prática. Você já parou para pensar no quanto nós ouvimos de estudos bíblicos, de mensagens? Já parou para pensar? Não são poucas as mensagens. E agora, com a facilidade das redes sociais, você, a todo momento, está aí lendo a palavra. Um versículo, uma reflexão, às vezes um estudo mais demorado, você encontra isso sobejamente aí na internet. E você que frequenta assiduamente a igreja, com certeza, está ouvindo muito. Então, precisamos verificar se esse ouvir está sendo acompanhado da prática. A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14, tem uma palavra aí muito importante e exortativa para nós, como igreja. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 14, e eu fiz questão de projetar esse texto, de transcrever esse texto em várias versões, para que os irmãos possam entender aí, com maior profundidade, o que o texto está dizendo. Veja aí o que o autor de Hebreus está falando com os leitores da sua carta, com a igreja que vai ler aquela carta aos Hebreus. Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. E eu quero destacar, se apegaram ao mau hábito de não ouvir. E o escritor continua dizendo: vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisa de alguém que se sente com vocês e ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, estão bebendo leite materno. Está dizendo aí sobre uma infância espiritual que persiste, quando deveriam estar há muito tempo
ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo e o errado. Como eu disse, eu fiz questão de transcrever em outras versões. Eu não sei se está muito visível para você, o slide ficou pequeno, não sei se você vai conseguir ver, mas depois você pode olhar aí, até mesmo na internet, diversas versões desse texto. Veja a outra versão. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, em vez do alimento sólido. Vocês ainda precisam de leite. Outra versão, que é o próximo slide, diz assim: do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aqui eu quero destacar essa expressão, que é uma expressão sinônima dos textos que lemos anteriores. Versículo 11. O primeiro texto que lemos fala de se apegaram ao mau hábito de ouvir. O segundo texto diz: vocês custam a entender, é difícil explicá-los. E agora o terceiro texto, a terceira versão, diz aqui: porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir. E o outro texto, o último texto, a última versão, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, por favor, me perdoe aí a repetição, mas isso é muito importante, por isso eu quero enfatizar. Olha o que o texto está dizendo. O que o autor aos Hebreus reconheceu na vida daquela igreja. E qual é a exortação da palavra àquela igreja e a nós? Está dizendo assim: olha, a esse respeito, eu tenho muitas coisas a dizer, porque vocês desenvolveram com o tempo o mau hábito de não ouvir. Então, irmãos, veja aí o que a Bíblia está dizendo, que alguns de nós podemos desenvolver o hábito ou o mau hábito de não ouvir. Então, não ouvir se torna um mau hábito. É uma coisa que você vem praticando com o tempo e você já se acostumou com isso. O verso seguinte, ou a versão seguinte, diz: vocês custam a entender as coisas. Então, uma pessoa que tem um mau hábito de ouvir é uma pessoa que tem dificuldade de entender a palavra. O outro texto diz que vocês fizeram negligentes em ouvir. Então, o texto, a segunda versão, já aponta aqui para algo assim, um pouco mais severo. Fala de negligência. E a última versão diz assim: vocês se tornaram lentos para aprender. Ou seja, você ouve muito, ouve, mas isso não entra na cabeça e muito menos isso não transforma a sua prática. Meu irmão, minha irmã, o nosso estudo na quarta-feira, ele é muitas vezes reflexivo. Ele exige de você pensar. Eu pergunto a você, será que esse não tem sido um dos maiores problemas da vida dos crentes nos dias em que vivemos? Eu não gosto muito de usar essa palavra crente, prefiro usar a palavra cristão. Será que não é esse um dos maiores problemas, um dos maiores desafios dos cristãos nos dias de hoje? O problema não é que não estão indo à igreja, o problema não é que não estão ouvindo, o problema é que se apegaram ao mau hábito de ouvir, ou de não ouvir. O problema não é que não estão ouvindo muito, é que não estão entendendo. Porque se apegaram ao mau hábito de ouvir, se tornaram negligentes, não sabem ouvir a palavra de Deus. E você pode dizer assim: pastor, como que eu vou saber qual é o parâmetro seguro
para saber se eu estou realmente ouvindo corretamente, se eu sou um bom ouvinte. Aliás, você com certeza já deve ter tido essa experiência de conversar com alguém que é um mau ouvinte. Alguém que é um mau ouvinte, aqui algumas características, por exemplo, eu que trabalho muito com aconselhamento, a gente percebe isso com muita facilidade. Uma pessoa está falando, começa a falar, antes dele concluir o pensamento, você já interrompe ele com uma ideia. Você tem muita dificuldade de esperar a pessoa acabar de completar o raciocínio. E se você tem dificuldade de esperar ela acabar de completar o raciocínio, como que você vai entender? Ela nem acabou o raciocínio, você já entrou. Ou a pessoa acabou de colocar o raciocínio dela, imediatamente, ou enquanto ela está falando, você já está desenvolvendo uma resposta. E você custa esperar a pessoa falar para você já emitir sua opinião. Você tem dificuldade de pensar sobre aquilo que foi falado com você. Isso é algo que acontece muito em casais. Os casais, às vezes, reclamam disso. O fulano ou a fulana não é bom ouvinte, eu não consigo conversar, não consigo me comunicar. E isso é realmente desafiador. Eu não estou falando no texto sobre esse hábito que nós podemos desenvolver nos nossos relacionamentos, mas estou falando no hábito que nós podemos desenvolver no nosso relacionamento com Deus. Nos relacionamentos interpessoais, isso também nos afeta, mas principalmente no relacionamento com Deus. Então, eu leio a palavra de Deus, ou eu ouço uma mensagem, ouço uma pregação, igual essa que você está ouvindo aí, mas existem vozes interiores que estão competindo com essa voz que você está ouvindo. Enquanto eu estou falando aqui, tem um punhado de voz aí no seu interior, brotando e querendo atenção, de forma que você está assim, ansioso, preocupado. Talvez a ansiedade da vida, as preocupações impedem que você foque, que você se concentre. Já percebeu com a facilidade que a gente se dispersa quando o pastor está pregando, quando o professor da escola dominical está ministrando a palavra? A gente não consegue se concentrar, está sempre mexendo na Bíblia e folheando alguma coisa. O tal do celular. Que desafiador. Que desafiador. Então, o pastor está pregando, ou o irmão... eu estou assistindo o culto pela internet, né? Então, eu estou assistindo o culto pela internet, estou sozinho em casa. Eu coloco o fone de ouvido, vou ouvindo o que o pastor está falando e vou checando as minhas mensagens no WhatsApp, e vou passando algumas imagens, e o pastor está falando lá. E se alguém perguntar a você, e aí, você ouviu o culto? Você vai dizer, não, eu assisti, eu participei do culto. Será que você ouviu mesmo? Será que você se concentrou, você dedicou todas as suas energias, todo o foco naquela palavra que você está recebendo? Ou a sua mente estava completamente dividida em compartimentos? Enquanto o pastor falava, você estava checando a mensagem, e aí entrou uma mensagem aqui que deixou você preocupado, que é um compromisso que você tem amanhã, é um problema que alguém disse, é um problema que alguém compartilhou, aí você já perdeu todo o foco na mensagem. Por isso eu estou querendo insistir nesse assunto com os irmãos, que nós precisamos trabalhar mais o nosso ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ficando uma geração muito dispersa para ouvir. Estamos tendo muita dificuldade em nos concentrarmos para ouvir. Estamos tendo muita dificuldade em permanecer na palavra de Deus por conta desse desafio. Eu queria mostrar para você, aí no slide seguinte, slide 25, um gráfico para que você pudesse entender esse processo de permanecer na palavra. Então, no meio do gráfico aí, você tem o resultado final. O resultado final é caráter cristão. Esse é o objetivo final, principal da nossa vida. Deus está formando em mim e em você o caráter de Cristo. Deus está formando diariamente na minha vida, na sua vida, a imagem e a semelhança de Cristo,
para que você possa refletir essa imagem para o mundo. Isso aí é o objetivo final. Agora, como que eu vou alcançar esse objetivo final? Tudo começa lá, a palavra de Deus gera um pensamento. Então, eu acabei de ler a palavra de Deus, e à luz da palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus, eu estou trazendo para você um pensamento. Eu estou enfatizando aqui uma ideia. A ideia do ouvir, a ideia do praticar. E eu estou trazendo uma série de argumentos. Com isso, eu estou estimulando o seu pensamento baseado na palavra de Deus. O próximo passo é você começar a pensar mais tempo sobre o que eu estou falando. Daqui a pouco termina o culto. E você vai começar a pensar no que o pastor falou. Será que tem sentido o que o pastor falou? Será que é mesmo? E talvez você chegue à conclusão, não, é verdade, o que o pastor falou tem sentido. A palavra de Deus está dizendo isso aí mesmo, o pastor interpretou correto, é isso mesmo. E você começa a pensar sobre aquilo. Como que eu posso melhorar o meu, o meu ouvir? Então, depois de você pensar naquilo que você ouviu, você tomou a decisão. Não, eu já sei o que eu vou fazer. A partir de agora, enquanto o pastor estiver pregando, eu não vou olhar mais celular. A partir de agora, quando eu estiver assistindo o culto pela internet, eu vou pedir silêncio total em casa, vou pedir para os meninos ficarem quietos, afinal é 1 hora só. A partir de agora, quando eu for ler a Bíblia em casa, eu vou entrar no meu quarto, vou desligar o som, vou desligar o telefone, para nada me interromper e vou concentrar. O que você fez? Você tomou uma decisão. Baseado nessa decisão que você tomou, você vai praticar agora uma ação. Ou seja, chegou a hora do culto, chegou a hora de você estudar a palavra de Deus, você vai tomar uma atitude ou tomar uma ação, praticar uma ação. A ação de eliminar as vozes concorrentes, vamos dizer assim. Aquela ação, você repetiu aquela ação, não foi só uma vez. Então, domingo agora, você já mudou sua prática, quando sintonizou o culto na internet, você mudou sua prática. Você pediu todo mundo para fazer silêncio em casa, desligou o celular, e isso você repetiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou seja, você desenvolveu uma ação contínua. Com o passar do tempo, virou um hábito. Dizem os especialistas em comportamento que a gente demora de 30 a 40 dias para desenvolver um hábito, para aquilo que se incorpore à nossa vida. Então, você desenvolveu o hábito agora de ouvir melhor. Aquilo se transformou numa atitude, ou seja, se tornou muito comum. Deixa eu me dar um exemplo simples, e pode parecer bobo para você, fútil, mas quando você era criança, sua mãe dizia para você, meu filho, vai escovar os dentes. E quantas vezes os nossos pais não repetiram isso para nós? Meu filho, já escovou os dentes? E às vezes você tinha que voltar, o que você estava fazendo, largar, ir lá e escovar os dentes. Com o passar do tempo, aquilo virou um hábito. Com o passar do tempo, virou uma atitude. Você não precisa que ninguém mande você escovar os dentes. Agora, quando você não escova os dentes, você sente falta daquilo. E aí, então, você vai correndo para arrumar um jeito de escovar os dentes, não importa onde que você esteja. Sabe por quê? Isso virou um hábito, virou uma atitude. Com o passar do tempo, aquele pensamento desenvolvido vai gerar um caráter cristão. Veja como tudo começou. Você ouviu a palavra de Deus, você pensou, você tomou uma decisão, mudou as suas atitudes e, com o tempo, isso mudou o seu caráter, ou construiu um caráter cristão. O que você conseguiu? Qual é vamos dizer aqui, a grande vitória alcançada? Você desenvolveu o bom hábito de ouvir. O bom hábito de ouvir a palavra de Deus. Agora, preste atenção, por favor. O contrário também é verdadeiro. Se você desenvolveu maus pensamentos, é o próximo slide aí.
Se você desenvolver maus pensamentos, você vai ter uma meditação negativa. Você ouviu uma ideia ruim, né? Alguém diz para você, quando você sofrer uma trancada no trânsito, você tem que reagir. Você não pode ter sangue de barata. Se a pessoa colocou a cara para fora lá no trânsito e gritou com você, você tem que gritar com ele também. E você desenvolveu aquele pensamento de reagir negativamente a uma agressão, tomou uma decisão errada, e aquela decisão errada levou você a uma ação, virou um hábito, e aquilo desenvolveu o mau caráter. O caráter é uma coisa que leva tempo para ser construído. Tanto o mau caráter como o caráter cristão. Leva tempo, mas tudo começa com o hábito de você ouvir. O caráter cristão é gerado por ouvir e praticar a palavra. E o mau caráter, ele é gerado a partir de maus pensamentos, pensamentos que não glorificam a Deus, pensamentos que não são condizentes com o ensino da palavra de Deus. E esses pensamentos, no final, vão gerar um mau caráter. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, meus irmãos, a promessa. Se você praticar o hábito de ouvir, se você desenvolver o hábito de ouvir e de obedecer e de praticar, essa verdade, uma vez no seu coração, vai produzir libertação. E libertação aqui é uma palavra muito ampla. Libertação aqui envolve cura. Libertação aqui envolve salvação dos pecados, salvação da vida eterna nos céus. Libertação aqui envolve você se libertar de práticas pecaminosas e avançar na santidade. Então, libertação, o conceito de libertação alcançada pela verdade é um conceito muito amplo. São benefícios que eu e você vamos colher com o passar do tempo, porque nos tornamos ouvintes da palavra de Deus. A importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, a importância de nós termos o hábito de permanecer em Deus, isso é tão importante, tão fundamental para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, no slide 29, diz assim: porque toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil, veja aí o que a Bíblia diz, ela é útil para ensinar a verdade, ela é útil para condenar o erro, ela é útil para corrigir as faltas, ela é útil para ensinar a maneira certa de viver. Veja os benefícios que você colhe por permanecer na palavra, ou por ser um bom ouvinte. Primeiro, ela ensina você o certo, a verdade segundo Deus. Ninguém nasce sabendo a verdade segundo Deus, irmãos. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Por isso, Jesus disse que nós, como igreja, devemos ensinar todas as coisas quando evangelizamos, faz parte, do trabalho nosso, da grande comissão, ensinar as verdades de Deus. Porque o homem, ele tem uma tendência para viver na mentira, para praticar a mentira. Então, quando eu tenho o hábito de ouvir a palavra, eu aprendo o que é, de fato, verdadeiro. Pode ser que eu esteja incorrendo num erro. Então, a Bíblia, quando eu estudo a palavra de Deus, ela pode me apontar um erro. Falar, você está errado nisto. Deus pode falar com você dessa maneira. Nós não gostamos muito que as pessoas apontem nossos erros, mas a Bíblia tem essa faculdade. Ela pode mostrar para você, você está errado nisso. Corrigir as faltas, ou seja, ela aponta o erro e motiva você, o Espírito Santo, quando você estuda a palavra, ele traz motivação para você para não querer pecar mais, para não querer errar mais. E ela ensina a maneira certa de viver num âmbito mais geral possível. Quando você estuda a Bíblia, ela vai ampliando a sua visão, ou vai dando a você uma visão correta da vida, uma visão
certa, uma visão segundo Deus a respeito da vida de modo geral. Então você vai aprendendo a discernir, a julgar as coisas. O texto diz que, finalmente, isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha o resultado final. Você vai estar completamente preparado. Irmãos, essa expressão não está aqui por acaso. A Bíblia está dizendo completamente preparado. Você não vai ser aquele cristão deficiente, preparado numa área e em outra não. Então, a Bíblia, quando estudada como deve ser, ela prepara a gente por inteiro, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e ela nos prepara para praticarmos todo tipo de boas ações, ações que glorifiquem ao Senhor. Deus abençoe você com esse desejo forte e firme de estudar a palavra de Deus, de permanecer na palavra de Deus. Eu quero orar com vocês, encerrando essa reflexão, essa meditação. E quarta-feira que vem nós vamos continuar, e eu quero falar no próximo encontro nosso sobre como você vai trabalhar melhor o seu ouvir a palavra de Deus. Eu falei algumas coisas, mas eu quero ser um pouco mais prático e mais específico no próximo estudo nosso sobre ouvir e estudar a palavra de Deus. Eu quero com isso motivar você a você mudar esse hábito, ou você colocar esse hábito, mais esse hábito tão saudável e tão necessário na sua vida ou na sua agenda, o hábito de ouvir, o hábito de estudar, o hábito de permanecer na palavra de Deus, a fim de que seus fundamentos estejam bem firmes, bem alicerçados, para que quando vierem as tempestades, a sua casa permaneça de pé. Louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos e nós vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. E a minha palavra nessa quarta-feira talvez não tenha sido tanto devocional, inspirativa, ela é mais desafiadora, mais reflexiva. Então eu queria convidar você a pensar sobre esse hábito. Queria convidar você para tomar uma decisão hoje de qualidade na sua vida. Você vai trabalhar melhor o seu ouvir a palavra de Deus. Comece com pequenos gestos e vá ampliando as suas ações no sentido de trabalhar o seu ouvir. Eu quero sugerir a você agora, e nós vamos falar melhor sobre isso na próxima quarta-feira, a você, quando ouvir, você anotar. Quero sugerir você isso. Ouça, preste bastante atenção, foque a sua atenção e anote. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, te louvamos pela revelação da sua palavra. Como acabamos de ler, ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é inerrante. A sua palavra, ela foi resguardada de erros. Portanto, ela é a verdade para a nossa vida, a verdade absoluta para a nossa vida, verdade inquestionável. E nós te louvamos pela revelação dessa palavra, te louvamos pelo registro dessa palavra, te louvamos por ter a sua palavra em mãos e por termos, ou por estarmos sendo tão edificados por essa palavra, tão abençoados, que a tua palavra em nossos corações nessa noite produza libertação, produza cura, que a tua palavra em nossos corações produza salvação completa, que a tua palavra em nossos corações nos habilite para boas ações, ações que glorifiquem o Senhor, que a sua palavra seja o fundamento sólido sobre o qual estejamos construindo a nossa vida. Limpa a nossa mente, Senhor, de mentiras, de ideias erradas, de falsos conceitos. Limpa, faz uma faxina na nossa mente,
ó Deus, para que a pureza da sua palavra possa transformar a nossa vida e nos fazer edificar a nossa vida sobre os valores da sua palavra. Nós oramos, nós te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meus irmãos, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre cada um dos meus irmãos, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você com o restante de semana, muito abençoado. Até domingo, se Deus quiser, na nossa EBD às 9 horas e à noite, 17 e 19 horas. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.